tinha essa marcação aqui, eu tinha essa marcação aqui, e eu tinha outra marcação, quer ver? E tinha mais uma, tá? Tem essa aqui, isso foi 9, aqui, ó. Aqui também. Eu tinha essa barra aqui, tinha essa azul aqui, essa linha verde que está aqui embaixo, deixa eu até tirar a azul aqui, essa aqui e esse aqui ainda. Tudo isso aqui era impedimento de venda. E aí começou a entrar fluxo de venda. O que eu fiz? Vendi. Vendi confiante no fluxo. Mas não se vende em região de proteção institucional, cara. Não importa se tem fluxo, se tem sinal, não importa. Se é região de proteção institucional, você não vende. Se é região de proteção institucional, você não compra, né? Suporte e resistência, na verdade, são geração de liquidez. Um exemplo, né? Eu tenho nesse ponto aqui, ó, inúmeras vezes em que o mercado toca no mesmo ponto. 1, 2, 3, esse quase foi 4, 5, 6, 7 e finalmente ele dispara, né? E quando ele dispara, inclusive, ele dispara quebrando topos que ele havia feito anteriores e até topos que já tinham sido feitos aqui. O que isso me leva a crer? Se eu sou uma pessoa que aprendeu suporte ou resistência, via de regra, eu vou começar a procurar compra quando o mercado chegar aqui de novo. Correto? É isso que vocês aprenderam também? Quando chegar aqui, eles vão começar a trabalhar comprado. O problema é que os algoritmos criam um negócio que eles chamam de liquidity pool, ou piscina de liquidez, que nada mais é que o seguinte: os algoritmos, eles criam essa circunstância porque eles sabem que toda vez que alguém faz compras nesse ponto, ela é obrigada a estopar nestes pontos. E todo stop nada mais é do que liquidez de mercado, correto? Se eu preciso comprar, por exemplo, sempre vai ser necessário que alguém venda para mim. Se eu não tiver vendedores para vender para mim, não dá para executar uma compra. E o stop de quem está comprando aqui é uma venda. Então pense na seguinte circunstância: você não é um operador pessoa física que pode entrar com um lote, 2 lotes. Você é uma mega instituição que tem que trabalhar com milhares de lotes por dia e manter posição por muitos dias. E você precisa de liquidez. Se o algoritmo começa a fazer isso aqui e você vê um monte de gente colocando stop aqui, e você está precisando de liquidez vendedora para poder executar a tua compra, você não faria isso? Esperaria juntar a quantidade que você precisa e depois, quando o preço chegasse lá, você compraria em cima desses caras porque eles estariam estopando em vendas aqui? É isso que o algoritmo faz. É isso que a instituição faz. Só que para que fique claro que isso aqui é uma piscina de liquidez, não pode ter apenas fundos no mesmo lugar ou topos no mesmo lugar. Você precisa ter uma estrutura de rastreio antes, uma microestrutura institucional, que indique que de verdade eles vêm buscar os stops aqui para começar a comprar aqui de novo. Então isso aqui é o que a gente chama de piscina de liquidez. Por quê? Porque vai acumulando tantos stops nesse ponto, que quando o mercado chega, as vendas que estão sendo geradas aqui se juntam com as vendas dos stops e acaba criando candles mais longos nessa região, mas na verdade tudo isso foi feito para que os compradores tivessem liquidez suficiente num ponto pré-marcado, pré-rastreado com antecedência, para que eles começassem a comprar nesse ponto e aí sim eles levassem o preço onde eles precisavam, que é onde eles vão fazer a zeragem aqui em cima, que foi no último topo. Aí os caras ganham dinheiro pegando stop de todo mundo que estopou ali. E quando você pensa, então é pessoa física que fica colocando ordem ali, não. Você tem instituições medianas, você tem até instituições grandes que também têm seus algoritmos trabalhando. Então, na verdade, elas estão pegando liquidez das próprias instituições ali, mas a gente acaba sendo pego nessa armadilha gerada pelo algoritmo. A gente acaba sendo pego nessa armadilha porque a gente aprendeu que se eu tenho um suporte ou uma resistência, eu tenho que comprar nela ou vender nela. E muitas vezes vai dar certo justamente porque ainda não gerou a liquidez suficiente que o mercado pretendia pegar.
Porque quando gerar, ele vai fazer esse retorno na compra aí, porque ele pega toda a liquidez, mas o mercado continuava sendo comprador, entendeu? Então, quando eu particularmente vejo que há uma piscina de liquidez aqui, e eu estou tendo sinalizações de venda, mas eu tenho uma estrutura de compra na sequência, eu tento evitar fazer essa operação, porque é muito provável que eu seja estopado nessa operação. Eu prefiro fazer a compra depois que houver uma sinalização de compra em cima do ponto. Aí é justamente a minha lógica de posicionamento e sinal, né? Eu já tenho posicionamento, eu já entendi o que o mercado faz, eu preciso de um sinal agora. Esse sinal, quando ele aparece, que é geralmente a formação de uma nova microestrutura a favor do movimento que eu quero, eu faço esse movimento, certo? Mas é isso. E acontece muito, tá, pessoal? Isso aqui acontece muito mesmo, tá? Olha só, aqui eu tenho um micro movimento de piscina de liquidez lá, tá vendo? Ele pode ser ou retinho ou levemente inclinado, porque ele vai deixar como piscina, região de piscina de liquidez para mim, essa parte aqui, ó, todos esses fundos aqui. Só que, e aí que entra a questão. Veja só, se eu pego de lá, ele está nessa inclinação. Então isso me indica que eu tenho, isso me indica que toda essa extensão aqui, ó, tem uma piscina de liquidez. Toda ela, daqui até aqui. Na primeira não foi, na segunda ela foi. E aí a única coisa que eu tenho que identificar é onde é que eu tenho uma possibilidade de entrada abaixo da piscina. Eu tenho, aí por exemplo, usando a minha lógica do MACD, eu olho aqui e falo, putz, tem, né? Tá nessa parte aqui de baixo. Até a própria lógica do Smart Money, né, tradicional, que é o último candle de baixa, seguindo do imbalance de alta, né? Então eu sei que essa região aqui é uma região de entrada. Então eu poderia pegar comprado a partir desse ponto, estopando aqui embaixo, tentando buscar até o último topo novamente, né? Então aqui eu tenho mais uma circunstância de piscina de liquidez. E quando é que as piscinas de liquidez começam a ser usadas com mais frequência? Elas são usadas com mais frequência quando eu tenho um mercado que está num range menor, né? For fazendo o seu crescimento de contas de forma lenta, sabe? Esse negócio de comprar as 20 e sair com 20 já, cara, você não sabe todos os problemas possíveis e que podem acontecer, e a gente acaba se dando muito mal por causa disso. Você ainda não tem sistematizações de segurança no caso do momento em que tudo dá errado, para você poder sair fora. Você não tem nada disso ainda, né? Então é melhor começar replicando duas, por exemplo. Opera uma, replica a segunda, e na hora que você for pegando a manha, você vai da segunda para a terceira. Pegou a manha, vai da terceira para a quarta. Pegou a manha, vai da quarta para a quinta, e assim por diante. E fazendo esse crescimento mais tranquilo, assim, porque é difícil, bem difícil. Falei aqui várias vezes, né? O melhor indicador que existe é o próprio candle, cara. Candle, para mim, dá toda a informação que eu preciso, né? Então, posicionamento institucional, para mim, a gente enxerga é nos candles. E o Volume Profile me dá o posicionamento institucional do dia anterior, em um único ponto, só aquele. E nem sempre aquele ponto é usado. Pessoal, aqui já seria um primeiro alvo, tá vendo? Mercado travadinho, né? Puxa o seu zerinho lá. Se quiser ser uma parcialzinha, sai, né? Parcial pagando pouco ainda, mas a operação não é tão longa assim. Se é uma parcial, e aí sim vai. No zero já tá lá. Sim, seu objetivo tá bom de passar em uma, fazer saque, e depois dessa uma você faz ela financiar as outras. É muito bom esse pensamento, cara. É muito bom mesmo. Se você conseguir levar isso a sério, isso é muito bom. Isso que é bom, né? Que é o delta acumulativo, ou saldo de agressão, como alguns chamam, né? Você vai precisar dar uma interpretação a ele, obviamente, mas eu uso esse daí, é o único. A única coisa que eu realmente aplico essa daí. Falo, pessoal, para mim, trade é baseado em três princípios: posicionamento, sinal e saldo. Dos três princípios, qual é o menos relevante, o menos importante? Saldo. Ou seja, se você não tiver nenhum indicador de saldo, um cumulativo delta, por exemplo, e você não for trabalhar com ele, não vai fazer diferença nenhuma, porque ele é o menos relevante. Ele pode deixar... Sabem o que é dados de segundo nível? Alguém aqui sabe?
Porque às vezes a pessoa pega e acha, assim, está chegando no mercado internacional agora, americano, ele vem do Profit, né? Ele acha que é igual Profit, tá todas as ferramentas lá, ele põe lá e está funcionando, né? E não é, né? Não é igual Profit, não. É diferente. Então, os dados você tem na Bolsa de Valores, dados de primeiro nível e dados de segundo nível. Os dados de primeiro nível, ou como eles chamam, topo do livro, ou top of the book, os dados de primeiro nível, eles vão te dar informações relativas a você poder ver os candles funcionando, a você poder usar indicadores, coisa e tal. Mas quando você vai para dados, para indicadores de order flow, ou seja, de fluxo, muitos deles precisam de dados de segundo nível. Por exemplo, quer ver, tem um indicador, ó, vou colocar aqui para vocês verem, porque eu apanhei que isso aqui eu não... Não, Norberto, o Davi está certo, cara. Você pega uma conta, faz lucro numa conta, quando você sacar dinheiro, você compra outra conta, aí vai com o replicador. Faz em duas contas, quando você sacar de duas, você compra mais duas, a conta paga, financia teu crescimento. Entendeu? Sempre assim. A conta financia teu crescimento. Ah, cara, mas segurar no alvo também. Você está vendo uma baita acumulação aqui, e você falar, cara, se romper essa acumulação, eu vou comprado, coloco meu stop aqui embaixo e espero chegar lá em cima. As suas chances de dar certo nessa operação são gigantescas e você não está fazendo hedge. Ela andou em 890, voltou e te estopou com 300. Negativo, você está só 300. Negativo. Lá na conta vai constar 300 negativo. Mas o seu drawdown vai somar esses 300 negativos mais os 890 que o mercado andou e não pegou teu alvo. Ou seja, você sacrificou seu drawdown em 1.190. Se você estiver operando uma conta de 50k, que vai te dar uma margem de 2,5, menos 1.190, em uma única operação, você gastou quase metade do drawdown que você tinha. Ferrou, cara. Ferrou. Então vamos lá. O que é que você pode fazer? Primeira coisa, um stop de $300 para um contrato mini é equivalente a $30 para um contrato micro. Então a primeira coisa, opere no micro, fazendo o cálculo de quanto de drawdown você pode sacrificar sem ferrar com a tua conta. Exemplo, se eu tenho uma operação de $30 de stop no micro para um alvo de $90 e ela for lá andar $89, voltar e me estopar com 30, eu sacrifiquei $119 drawdown, ou seja, é irrelevante. Irrelevante. Eu estou preparado para uma outra operação. Eu só estopei 30, 119 é só o drawdown que eu usei. De 2,5 você usou 119, pô, tranquilo, né? Maravilha. Você pode pensar, putz, eu posso então fazer com 2. Aí meu stop passou para 60. Se ele andou $89 por contrato, vezes 2, 178, voltou e te estopou com 60, você sacrificou 238. Só de drawdown, não é o stop, você só o tamanho de drawdown. Putz, está tranquilo, cara. Dá para você continuar operando tranquilo. Certo? Então, no gerenciamento de risco, você tem que incluir esse cálculo aqui. Isso é gerenciamento de risco, pessoal. Gerenciamento de risco não é falar quanto eu posso estopar no dia. Isso aí não é nada, entendeu? Gerenciamento é muito mais complexo que isso. Gerenciamento, você precisa montar o negócio, bem montadinho, né? Ó, meu stop agora está aqui, ó, pessoal. Bateu aqui, quebrou a conta e não chegou no alvo ainda, tá vendo? Riscos do hedge, tá? Então, por que é que eu acabo operando um pouco diferente? Eu opero um pouco diferente. O que eu falo para os meus alunos e para quem está na sala é o seguinte: entre em operações que têm potencial de te pagar no mínimo 3 para 1. Elas têm que ter potencial. Por que potencial? Porque, putz, se eu tenho uma conta de 250 aqui, eu coloco 5 lotes mini. Com 5 lotes mini, fazendo um stop de $300, que é o que eu faço, é um pau e meio de stop que eu vou ter. Certo? Só que um pau e meio de stop para um pau e meio de gain. 1 para 1. Aí eu falo, se ela tem potencial de andar 3 para 1, ela vai andar 1 para 1 num pulinho. E é o que acaba acontecendo. Então veja, com uma conta de 250k,
que eu tenho que, para travar o drawdown, são 6.600 apenas. Se eu faço 1,5 por dia, eu tenho apenas que operar 4 dias. O outro nem preciso fazer 1,5 para estar travado o drawdown. É 4 dias de operação. É muito pouco, entendeu? Se você tem a mão boa para operar. Então veja, esse é o meu gerenciamento de risco que já está agora dentro de uma outra visão do gerenciamento. Por isso que eu falo, montem o gerenciamento de vocês dentro do que vocês conseguem fazer, do que vocês acham viável e do que com segurança você consegue ir. Pronto. É só isso, entendeu? Mas aí, você é um cara que gosta de esticar as operações, andar muito com as operações, isso aqui não vai funcionar para você. Você vai ter que fazer o quê? Trabalhar com microlotes, colocar um stop aceitável, porque se ele voltar e te estopar, ou voltar e te tirar no zero, vai sacrificar parte do drawdown, mas que não seja um sacrifício desse drawdown que estoure todas as suas possibilidades operacionais do outro dia. Normal, cara. Mas aí você vai ter que fazer gerenciamento de risco e calcular. Você, assim no chute, não dá para fazer, né? Não, Valdinei, é exatamente isso aqui que eu falei. Gerenciamento de risco você tem que montar. Não adianta assim, mas então você não acha... Não, cara, não tem que achar. Calculadora, papel na mão e segue todas as regras de gerenciamento de risco. Eu tenho vídeo lá no YouTube mostrando quais são as regras para você montar. Tem que estar com a calculadora na mão e o principal, você tem que entender o que você é como um trader. Você é um cara que segura operações de boa? Eu não. Se eu não sou, não adianta eu fazer um cálculo de que eu vou segurar a operação, porque eu não seguro, não consigo segurar, não é minha praia. Então esse gerenciamento de segurar operações longas não vai se encaixar para mim. Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que montar um gerenciamento baseado no tipo de operação que eu me saio melhor, que são operações mais curtas. Aí no meu caso, como eu gosto de operações mais curtas, eu posso pensar talvez em alavancar mais a operação, porque como o stop também é curto, eu consigo fazer um stop com mais lotes e eu consigo fazer uma operação com menos movimento e que me paga muito bem, né? Você não, é um cara que gosta de segurar a operação, é a sua natureza, você consegue isso. Você não vai conseguir operar com a mesma quantidade de lote que eu opero, nem da mesma forma que eu faço. Então você vai ter que colocar isso no seu cálculo do gerenciamento de risco, senão não vai dar certo, né?